Então, aí depois do Mundial de 90, né, teve algumas mudanças, o Bebeto ele saiu, ele foi ser técnico na Itália, inclusive depois se tornou técnico da seleção italiana também, e teve algumas mudanças na seleção brasileira. Josenildo, né, que é de Recife também eu conheço, e foi meu técnico no Banespa durante muitos anos, onde nos sagramos tricampeões seguidos ali no Banespa, foi uma coisa muito bacana também, tive um aprendizado, e foi o meu mestre, né, nos meus cursos de técnico também, o Josenildo, um grande abraço para ele, uma pessoa muito querida. Depois dessa passagem rápida do Josenildo, foi apenas um ano só pela seleção brasileira, entrou o Zé Roberto, né? E quando entrou o Zé Roberto, a gente já o conhecia por ele ter sido técnico da parte defensiva na época, que era o Bebeto de Freitas. Então foi uma aceitação muito fácil dos jogadores. O Zé, ele foi jogador de vôlei também, então ele falava a nossa língua. Então foi um entrosamento muito rápido, tanto da equipe, né, dos jogadores com a comissão técnica com os jogadores. Então foi uma convivência muito fácil. E aí veio a Olimpíada de 92, aonde saímos aqui do Brasil uma equipe totalmente nova, né? Eu tinha 19 anos, né, inexperiente ainda em Olimpíada, era a minha primeira Olimpíada. O Maurício já tinha jogado uma Olimpíada, mas o Tânio e o Giovanni nunca tinham jogado Olimpíada. O Maurício também. Jogou em 88? Maurício jogou. Maurício era o mais velho de Olimpíadas, era o Maurício. E uma equipe totalmente nova, nunca tinha ganho nada. Inclusive, ganhar das grandes equipes para a gente era um sufoco muito grande. E éramos cotados, se eu não me engano, são 14 equipes, para ficar entre os 10, 8, 10 ali, jamais entre os 4 e jamais se tornar campeão olímpico, né? Foi assim, uma coisa absurda o que aconteceu, uma coisa totalmente inesperada, né? Mas a gente tinha ali um conceito de jogo totalmente diferente, onde tínhamos grandes jogadores e jogadores que, primeiro, antes de mais nada, aceitavam fazer outras posições, tinham talento para fazer outras posições. Tinha o Zé Roberto, que comandava isso muito bem, e tinha um time que estava com garotos que estavam sem responsabilidade nenhuma, jogando com uma alegria, com uma felicidade enorme, simplesmente pelo fato de estar jogando numa seleção brasileira, né? Com esse esquema de jogo totalmente diferente, o Brasil surpreendeu os seus adversários. A Olimpíada são apenas ali 3 semanas, é um campeonato muito rápido, muito rápido. Não dá tempo em 3 semanas de você ensinar o cara a atacar, ensinar o cara a defender. O que foi treinado ali ao longo dos anos, né? Para você chegar, justamente que se fala, são 4 anos, você treina a sua equipe para 4 anos você está pronto, né? E de repente você mudar o teu esquema de jogo em uma semana, isso não existe, né? E foi o que aconteceu naquela nossa Olimpíada. Até as outras equipes começarem a perceber o que a gente estava fazendo, o modelo de jogo que a gente estava praticando, ficou em cima da hora e cara, conseguimos ganhar. Explica que mudança foi essa, né? Eu acho que foi Carlão, inclusive. Tem um Carlão também. Explica pra gente o que foi João, que o Zé Roberto trouxe de diferente. Eu vou tentar explicar, né? Não sei se você vai conseguir entender, mas é assim, você tem jogadores que fazem uma posição, uma determinada posição, e durante o jogo, eu e o Carlão, a gente conseguia fazer outras posições. E isso no meio do voleibol é muito difícil, né? Principalmente a marcação. Você não sabe se o cara vai estar jogando em uma outra posição porque ele está sendo improvisado, mas é um improviso, ou se o cara realmente é bom em outra posição também. Quando os times olharam e falam, não, o Marcelo vai atacar uma bola pelo meio, mas o Marcelo só ataca pelas pontas. Então o Marcelo está vindo, ele está vindo aqui só para fazer uma graça. E eu ia e dava uma puta de uma cacetada, o cara fala, pô, peraí, agora eu tenho que me preocupar com esse cara aqui pelo meio também. Quando eles se preocupavam comigo pelo meio, vinha o Carlão pela outra ponta. E aí os caras, poxa, mas tem o Carlão na outra ponta, e agora? Não, agora o Carlão vai pelo meio e o Marcelo vai pela ponta. Poxa, e agora quem que a gente marca? Essa confusão durante o jogo que se criava com os adversários facilitava o levantamento do Maurício, a escolha para o Maurício jogar para um ou para outro, e geralmente o bloqueio estava um bloqueio simples, e simples que a gente fala é apenas um para tentar bloquear, e se torna mais fácil para você colocar essa bola no chão. E isso se deu durante a Olimpíada inteira, por isso que eu estou te falando que até os caras começarem a marcar o nosso estilo de jogo, o nosso modelo de jogo, ficou muito difícil, né? Isso foi uma estratégia tática do técnico que a equipe assimilou muito bem e conseguiu colocar em prática. Exatamente. Né? Se a gente trouxer para o futebol, seria, por exemplo, a Copa de 70, onde a seleção brasileira utilizou ali 4 camisas 10 no meio campo. Gente. Isso. Porque o vôlei tinha o quê? Tinha 4 atacantes praticamente. Não sei se a palavra é essa, né? Você fala os ponteiros e tal. Mas enfim, tinha gente que
fazia mais de uma posição? Hoje, João, para você ter uma ideia, é assim, existem os ponteiros, existem os centrais e os opostos. Né? Os opostos é o levantador e um jogador que só joga à esquerda é o oposto do levantador. O levantador está na rede, ele está no fundo, o levantador está no fundo, ele está na rede e ele só ataca por um determinado setor. É setorizado o voleibol. Aqui muita gente não sabe disso, mas existem, como eu te falei, os meios que só jogam no meio. Só ataca no meio, ele não vai atacar as bolas de extremidade. E tem os extremidades que só atacam pelas extremidades. Isso é a regra e é muito, muito raro, muito difícil você pegar um jogador que ataca na extremidade e botar ele para atacar no meio. E você pegar um cara do meio e botar ele para atacar na extremidade. Né? E isso acontecia, eu tinha essa facilidade de ter o movimento correto de ataque. O Carlão também tinha esse movimento correto. Então a gente tinha essa facilidade. E o Zé Roberto, percebendo isso, fez essa estratégia de jogo, onde facilitou demais a nossa técnica e onde facilitou demais a nossa estratégia de jogo. E aí, como eu te falei, surpreendemos o mundo. Né? Isso é muito raro, isso é muito difícil. Mas também existe o seguinte, João, que é a coisa mais difícil de você ter num grupo é a aceitação da sua ideia como técnico. Né? Porque um jogador eu podia muito bem falar, não, eu sou atacante de extremidade, eu não vou atacar pelo meio. Né? O Carlão podia falar a mesma coisa, eu sou atacante de meio, eu não vou atacar pela extremidade, por exemplo. Né? Então existe a aceitação do atleta ou dos atletas que faz com que a coisa funcione da melhor forma possível. E isso naquela nossa seleção tinha, essa cumplicidade enorme sempre existiu, né? A vontade de ver o seu companheiro jogando bem, se dando bem sempre existiu, e isso é muito raro, muito difícil numa equipe, não só numa equipe de vôlei, mas numa equipe, né, coletiva. É difícil, você tem um ego, você tem os objetivos, você tem, né, o jeito de cada um, e você lidar com isso é raro. Futurize Digital faz a gestão das suas redes sociais. Se você precisa engajar os seus inscritos, se você precisa fazer cada vez mais com que os seus seguidores estejam interagindo com você e você quer mostrar a sua marca para mais pessoas, procure no Instagram, @Futurize Digital, que tem o melhor em gestão de redes sociais.